Olá, eu me chamo Thais Iracema Pereira Alves e vou apresentar o trabalho intitulado Abordagem sobre o Risco Socioambiental e Produção de Mapas Mentais com Grupos Vulneráveis em Espaços Não Formais de Ensino. Além de mim, participaram do estudo Adilaine Caroline Fontes da Silva, Maíra Bonfim Melo e Jean Nascimento Santos, todos orientados pelo professor Rubens Riscalamade e pela professora Andressa Salles Coelho. O risco socioambiental é gerado pela consequência de processos que interferem e impactam no ambiente e na sociedade, podendo caracterizar o estado de vulnerabilidade socioambiental. Esses processos podem ser de ordem natural, como uma tempestade, por exemplo, ou por ordem antrópica, podendo ser um deslizamento de terra ou um incêndio, por exemplo. Esses processos podem impactar negativamente tanto na sociedade quanto no ambiente, acarretando a possibilidade de consequências irreversíveis para esses grupos, o que também afeta seu processo de resiliência, tanto de nichos ecológicos quanto de grupos sociais. Diante disso, esse relato de experiência trouxe à tona as ações que objetivaram a difusão do conhecimento acerca do conceito e da identificação de riscos socioambientais mais recorrentes nas comunidades de 5 grupos comunitários em Aracaju, capital de Sergipe, Brasil. Esse estudo possui um design de pesquisa-ação e ele ocorreu de julho a agosto de 2018 em 5 centros de referência e assistência social, distribuídos nos 5 distritos sociais da cidade de Aracaju, e aceitaram participar desse estudo 80 indivíduos distribuídos nesses CRAs. Para a ação dessa pesquisa, foi disparada em todos os grupos sociais dos CRAs a pergunta: quais riscos socioambientais mais afetam a sua comunidade? E a partir dessa pergunta, eles foram estimulados a desenvolverem ou confeccionarem mapas mentais participativos, sendo um mapa mental participativo para cada grupo ou CRAs, utilizando materiais didáticos de simples execução, como lápis grafite, lápis de cor, giz de cera e papel flipchart. Foi utilizada a análise de Cosell com os aspectos, apresentação de outros aspectos ou particularidades, a fim de que seja instruído que a análise seja instruída a partir da ótica do observador, considerando os aspectos e as particularidades propostas pelo pesquisador, que no caso são os riscos socioambientais, seus conceitos e identificações. Confeccionados os mapas, foi possível perceber que os grupos participantes tiveram uma maior participação na fase de debate, que foi a fase que antecedeu a confecção dos mapas mentais. E houve uma menor participação na fase da confecção dos mapas mentais. Isso tudo devido a algumas limitações individuais, como timidez, pouca instrução escolar e por medo. Além disso, foi também notado que havia pouca participação ou pouco domínio de participação no que diz respeito a atividades lúdicas que tragam à tona as representações sociais e ambientais desses grupos. Então, muitos deles tinham medo ou vergonha de representar a sua comunidade no papel, porque na mente de muitos deles, as comunidades tinham mais riscos e estavam somente em estado de vulnerabilidade ou vulneração, ao invés de apresentarem também estruturas positivas, como áreas de lazer, área de convivência, né, e segurança.
pública, por exemplo. Em todos os mapas executados pelos grupos, foi possível perceber alguns elementos muito interessantes, como representação da violência urbana, a representação da falta de infraestrutura pública, a falta de acessibilidade e a falta de saneamento básico, que são pontos que chamaram bastante atenção e foram reiterados, não só na fase de debate, mas principalmente na fase de confecção dos mapas. Vale ressaltar que todos essas características representadas por eles nos mapas são potenciais dos riscos e vulnerabilidades socioambientais em qualquer comunidade, em toda e qualquer comunidade do mundo. Vale salientar também que muitas dessas características apontadas nos desenhos trazem à tona casos de racismo ambiental sofrido por essas comunidades e que retrataram também o processo de urbanização mal estruturado, que acabou endossando as diferenças sociais desses grupos e que muitas vezes também endossa os casos de racismo ambiental. Eles apontaram o desejo da melhoria do planejamento urbano, inclusivo e integral, e o desejo por melhores políticas públicas que garantam o direito da cidade, o direito desses grupos à cidade de uma forma equitativa. Essas características apontadas por esses indivíduos são reiteradas em trabalhos no Brasil e no mundo pela literatura, sobretudo nos trabalhos de Cutter 2011, Freitas Cunha 2013, Malta e Colaboradores 2017. E diante dessas problemáticas levantadas por esses grupos, a pesquisa-ação sugere a efetivação de políticas públicas inclusivas de interação sociedade e ambiente, que levem em consideração as respectivas realidades vividas por esses grupos sociais e a promoção do bem-estar coletivo dentro de uma perspectiva da educação ambiental, tornando essa educação ambiental uma constante e fazendo com que eles consigam identificar não só os conceitos e os casos de risco socioambiental, mas identificar também de que maneira eles contribuem para um risco ambiental e como eles podem contribuir para a mitigação desse risco ambiental tão recorrente em suas comunidades. Sendo assim, o trabalho constatou a importância da execução de ações que possam disponibilizar a disseminação de conhecimento na área ambiental, sobretudo solidificando as relações entre a sociedade e o ambiente, em que pese a qualidade de vida e o bem-estar e a mitigação do estado de vulnerabilidade ao risco socioambiental, visando impactar positivamente nas realidades de diferentes grupos sociais, trabalhando a educação ambiental em suas diversas perspectivas. Gostaria de aproveitar para agradecer à Universidade de Tiradentes, ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, ao CNPq CAPES, à FAPTEC, Sergipe, ao Laboratório de Biologia Tropical, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, às Secretarias Municipal de Família e Assistência Social, aos CRAs de Aracaju, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também ao Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela. A todos, muito obrigada.